Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta tântrica, artista, neurodivergente e hoje eu vim falar sobre um tema que é um pouco polêmico, sobre fantasias sexuais. Eu vim falar sobre as 5 fantasias sexuais mais comuns, sem tentar explicar muito, sem tentar analisar o porquê das fantasias, mas trazendo um pouquinho do porquê que elas existem. Isso foi inspirado num episódio da Netflix da série Sex Explained. O primeiro episódio já é sobre fantasias sexuais. Esse é um tema que permeia muito o meu trabalho, a minha consultoria tântrica. Muita gente, quando chega no consultório, começa a falar sobre as suas fantasias, sobre os seus desejos, até mesmo sobre as suas experiências prévias. Essas pessoas geralmente me perguntam se aquilo é normal, se aquilo é comum, se é certo, se é errado. Então, a nossa sexualidade ainda está muito baseada nesses padrões do certo e do errado e principalmente da normalidade, né? De saber se aquilo é normal, se aquela pessoa é doente por isso. Isso porque muitos aspectos da sexualidade humana foram patologizados ao longo da história. Mas, antes de começar, eu queria te pedir para já dar um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse toda terça-feira, a menos que alguma coisa aconteça. E se não acontecer, vai ser toda terça-feira que você vai ter um vídeo como esse, beleza? Então vamos lá a essa temática tão maravilhosa das fantasias sexuais. Em primeiro lugar, dizer que a sexualidade humana ela tem alguns vetores para o despertar do tesão, o despertar do desejo. E o desejo está muito relacionado também com uma sensação de aventura, com algo novo, com algo desconhecido, com algo que nos desperta e até uma certa insegurança. Portanto, é natural que mesmo a gente amando uma pessoa, um parceiro, um companheiro, a gente tenha outros desejos que não necessariamente incluem essa pessoa. E isso é um dos grandes dilemas da monogamia compulsória. Por que eu sinto desejo por uma coisa, se eu estou feliz nessa relação? Será que eu não estou bem? Será que eu estou me sabotando? Será que isso é normal? Será que isso é certo? O que eu faço com isso? Porque a gente também tem essa cultura de que a gente tem que fazer alguma coisa sobre o desejo, né? Que só desejar não é suficiente. Ninguém ensinou a gente a só desejar. É uma sociedade muito consumista, muito capitalista, então a gente sempre acha que a gente precisa fazer algo sobre o nosso desejo. Então, para começar, ter fantasias, ter fetiches, inclusive coisas que são tabu, inclusive coisas que você talvez nunca faria, não diz nada sobre a tua saúde mental, sobre a tua saúde emocional. Pode dizer, claro, se for alguma coisa que estiver fazendo mal a alguém, que estiver fazendo mal a você, mas se não estiver fazendo mal a ninguém, se for entre adultos, com consentimento, ou mesmo se for uma coisa que está na sua cabeça, mas que você não pretende realizar, isso não tem nada demais, isso é saudável, isso é esperado de uma pessoa ativa mentalmente, ativa fisicamente, então é natural que a gente tenha fantasias e desejos. Então, o primeiro fetiche ou fantasia sexual que foi eleito, inclusive, nessa série do Netflix, adivinhem? É o ménage à trois, que é uma palavra em francês que significa sexo a 3. Também tem o termo em inglês threesome, que é bastante conhecido nos sites de busca. E isso me faz pensar muito porque, né, que o ménage à trois é uma coisa tão desejada por tantas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, mas é uma fantasia bastante comum entre homens heterossexuais. E claro que a gente está falando do ménage com 2 mulheres e um homem, que é mais conhecido por MFF, nesse caso male, female, female. O ménage à trois é uma fantasia muito acessível e é uma fantasia que entra ali na categoria do sexo em grupo, ou seja, quando a gente está numa situação com 2 pessoas, a gente recebe mais atenção, a gente recebe mais carinho, a gente é mais validado. E agora falando sobre a minha perspectiva holística, o 3 também ele é um número alquímico. Quando a gente está em 3 pessoas, a gente tem ali um equilíbrio. É diferente quando eu estou com uma pessoa só. Ali existe uma troca, mas é uma coisa muito polarizada que pode gerar um confronto também. E 3 é um número que é mais fluido, ele é mais harmônico, flui mais energia entre esse triângulo, entre 3 pessoas. Claro que não necessariamente a experiência vai ser boa, mas eu só estou tentando trazer aqui um pouco de porquê que essa fantasia é tão procurada, né, nesse sentido de ser a top 1 de todas as pesquisas sobre fantasias sexuais.
Segunda fantasia mais desejada é a fantasia dos jogos de poder, que pode ser de dominação e submissão, independente de quem vai ocupar cada um desses papéis. Vivemos numa sociedade que tem muito poder e hierarquia, a gente aprende isso desde pequenos, então é natural que dentro das nossas fantasias sexuais o poder apareça como uma forma de jogar, de brincar, né, de estabelecer papéis também, porque o sexo baunilha, né, que é o sexo tradicional, ele é muito sobre estamos em pé de igualdade, damos igual, mas na verdade a gente sabe que geralmente existe uma figura que é mais dominante, uma figura que é mais submissa, que dentro do contexto patriarcal e principalmente do contexto cis heteronormativo, geralmente essa pessoa é o homem, a figura mais dominante, e essa figura mais submissa é a mulher. E mesmo dentro de relações homoafetivas, muitas vezes existe uma mimetização desse comportamento hétero, né? Então uma pessoa é o homem e outra pessoa é a mulher, né? Que são heranças, né? Talvez não muito positivas aí da nossa sistematização afetiva. Então quando a gente entra no jogo de poder, a gente está assumindo uma coisa que já existe, que vai existir de qualquer jeito, mas que a gente está brincando com aquilo, né? E aí quando a gente brinca com esse papel da mulher, né, nesse lugar de dominação, a gente está revertendo um pouco o que geralmente acontece, principalmente no contexto econômico, no contexto político. Então pode ser um jogo aí bem interessante, principalmente para os casais se descobrirem, e é um jogo que já é muito utilizado, mesmo que a pessoa não tenha consciência desse nome. Portanto, os dois itens mais vendidos nas sex shops são algemas e vendas, né? E as algemas principalmente já trazem esse contexto do poder e até mesmo o fetiche ali da personagem policial, né? Dessa coisa toda que já tem mais uma fantasia social vindo aqui entre quatro paredes. Então, se você ainda não explorou a dominação e submissão, pense como um caminho possível de brincar com esse jogo de poder que já existe lá fora, que talvez não seja tão divertido e que dentro de quatro paredes pode assumir um outro contexto. Terceira fantasia mais desejada pelas pessoas é a fantasia do sexo público. Então essa é uma fantasia bastante comum, a gente tem até alguns lugares de eleição das pessoas, que são os parques, as escolas, o escritório, os aviões. Não sei porque as pessoas têm essa fantasia com aviões, mas tudo bem. E por quê? Né? Porque é claro que tudo que envolve tabu, tudo que envolve proibição, mexe com aquelas coisas que eu falei lá no começo da insegurança, da aventura, do novo, do desconhecido, do desafio. Isso libera hormonas no nosso corpo que dão essa sensação de excitação, né? Então é como se fosse um coquetel hormonal, o sexo em público, e portanto ele continua e sempre continuará, enquanto o sexo for proibido em público, a alistar nesses tops de fantasias sexuais. E é claro que se for fazer isso, né, tenha cuidado aí para não se prejudicar e para não acabar sendo preso por isso, embora isso faça parte da fantasia de muitas pessoas, e aí entra nas algemas que a gente falou no anterior. Quarta fantasia sexual mais comum, e essa vai ser bem polêmica, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, é a fantasia da violação. E aí você pode dizer, como assim? Né? Violação não é uma fantasia, isso é uma coisa muito séria, isso é uma realidade que acomete muitas mulheres. Pois é, mas a verdade é que as nossas fantasias também têm a ver com a realidade que a gente vive. E como na realidade a fantasia da violação não é uma fantasia e ela não está sob nosso controle, é muito comum que nas fantasias sexuais a gente tente ressignificar esse evento, colocando ela num lugar onde nós podemos controlar, afinal é só uma encenação. Isso não diz nada sobre você, não diz nada sobre a sua saúde mental, não quer dizer que você quer realmente ser violada. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam esse episódio que eu falei da Netflix, que ele explica com mais profundidade sobre esse assunto. Mas aqui a gente só está trazendo informações, e a fantasia de violação, ela tá no top 5 não só para mulheres, tá bem? Para homens também. Isso tem muito a ver com os jogos de poder que a gente falou anteriormente, que é sair do controle, estar numa situação de ser surpreendido, mas de uma forma planejada. Então é quase como se fosse lidar com essa ansiedade de uma forma planejada. Eu acho que pode ser super terapêutico, e trago isso aqui também para que a gente tire esse tabu de que uma pessoa que tem essa fantasia é uma pessoa doente. Gente, ninguém é doente se forem adultos e principalmente se houver consentimento, beleza? Última fantasia sexual,
ela tem a ver com pessoas, com figuras de autoridade e figuras de poder. Aí isso pode ser um ator famoso, pode ser a sua professora de infância, pode ser uma pessoa, inclusive, que é amigo da família, que representa algum lugar de autoridade ali, seja por ser mais velho, seja por ser uma figura que foi uma figura de autoridade na sua infância e na adolescência. A gente tem que lembrar que a nossa sexualidade começou na nossa infância e na nossa adolescência. Então, muitos dos nossos desejos, eles remetem a esse tempo. E como a gente não tinha muito lugar de elaboração, essas fantasias permanecem até que elas sejam vistas e não tem nada de errado com elas. É super natural fantasiar com pessoas que estejam em figuras de poder, de autoridade. Essas fantasias podem nunca vir a ser concretizadas na realidade 3D, mas não faz mal nenhum a gente sonhar com elas e, inclusive, elas servirem de estímulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, assistam esse episódio. Se vocês quiserem fazer uma consultoria tântrica voltada para que você se entenda sexualmente, para que você se entenda afetivamente, para que você se conheça melhor, acesse aqui o contato comigo pelas minhas redes sociais, também por e-mail, para que você possa viver uma sexualidade saudável, sem tanto tabu, sem tanta complicação, e para que você possa ser feliz sabendo que tudo é normal se não fizer mal. Espero você no próximo vídeo e até já! Por isso sai um bando de laranja.